lá pessoal, sou eu. Pronto, eu venho por este meio dar a minha opinião sobre uma notícia que podem ver aqui, que é do Jornal Público, que é uma notícia que eu desatei a rir quando mandaram mandaram o link através de um grupo, mas mandaram um link e eu vim logo ler a notícia e desatei-me a rir. A notícia é o seguinte. Como podem ver, tem a ver com direitos de autor. E o título é o seguinte: não, a internet não vai acabar, não vai desaparecer. Responde a Comissão Europeia aos youtubers. O que é? Pronto, a representação da Comissão Europeia, CE, em Portugal, publicou nesta quinta-feira uma carta aberta. Escreveu porque o Ant fez o vídeo e foi partilhado 1500 vezes. Mas continuando, em Portugal publicou nesta quinta-feira uma carta aberta em que procura esclarecer as dúvidas de youtubers preocupados com o artigo 13 da Diretiva Europeia sobre Direitos de Autor. Não há razões para se preocuparem. E sabem porquê? Porque não, o vosso canal de YouTube não vai desaparecer. Não, a internet, como conhecemos, não vai desaparecer. Não, os memes não vão desaparecer. Não vão desaparecer. Lê-se na missiva assinada por Sofia Colares Alves, representante da CE em Portugal. Nos últimos dias, a polémica sobre as novas regras europeias de direitos de autor na internet, discutidas há anos em vias de serem aprovadas, ganhou um novo fôlego junto dos jovens em Portugal, depois do popular youtuber Paulo Borges, mais conhecido por Want, ter afirmado que estas pode causar o fim da internet. Diz o Anto no vídeo: o meu canal vai ser apagado e provavelmente não vai ser o único. Diz o Ant no YouTube. O vídeo, que continha diversas imprecisões, correu as redes, e correu mesmo, muita gente partilhou o vídeo, mas continuando, e transformou-se mesmo em motivo de debates nas salas de aula. Isso eu já não sei. Continuando. Agora a Comissão Europeia vem deitar água na fervura. Diz a senhora. Os vossos vídeos não vão ser apagados e a vossa liberdade de expressão não vai ser limitada. O artigo 13º não se dirige a youtubers e não vai afetar os vossos canais. Ainda estou para ver isso. Vou esperar até dia 8 de dezembro. Se dia 8 de dezembro nada me acontecer, ainda bem. E depois espero por janeiro para ver se acontece algo com o meu canal. Se não acontecer, é porque esta notícia é fake news. Mas continuando, o artigo 13º não se dirige a youtubers e não vai afetar os vossos canais. Dirige isto sim, às plataformas como o YouTube, que têm lucrado graças a conteúdos que não cumprem as leis de direitos de autor. Pronto. Eu acredito que muita gente viola os direitos de autor, porque, por exemplo, há pessoas no YouTube que utilizam músicas sem antes pedir autorização ao próprio YouTube. O Ant não é um deles. O Ant pede sempre autorização. Mas há muitos youtubers que utilizam músicas nos seus vídeos sem antes pedir autorização ao YouTube. E eu aí vejo o lado do YouTube, de querer deitar abaixo os canais. Mas deviam era deitar abaixo os canais que não cumprem a lei. E não afetar todos os canais de todas as pessoas que vivem na Europa. Mas continuando a ler a notícia. Viver em liberdade não significa só respeitar os que produzem conteúdos, incluindo os youtubers. Significa também que temos de ser responsáveis e filtrar a informação que nos é apresentada. Esta polémica não tem nada a ver com censura, nem com o fim da internet. Na verdade, só confirma o que já sabemos. Uma informação errada, ainda que partilhada 1500 vezes, estão a falar do vídeo do Want, 1500 vezes, não passa a ser verdade. Escreve Sofia Colares Alves. O vídeo é este que estão a ver aqui em baixo. O vídeo é este do Want, que toda a gente já deve ter visto. Continuando. Nos últimos meses, vários youtubers têm feito vídeos semelhantes aos do Want. Um deles sou eu. Depois de receberem e-mails
do Google, que é dono do YouTube, a alertar as consequências das novas regras do digital que estão a ser discutidas na União Europeia. O e-mail é este que estão a ver aí no ecrã. O assunto é Luís Oliveira Vlogs, como bem você conhece o artigo 13. E o e-mail é o seguinte: Olá Luís Oliveira Vlogs, que é o meu canal. Imagina uma internet em que os espectadores não podem mais ver os seus vídeos. Imagina uma internet sem os seus criadores de conteúdos favoritos. Imagina uma internet em que os novos artistas não são mais descobertos. Isto pode acontecer na Europa. O artigo 13 faz parte de uma nova diretiva sobre direitos autorais da União Europeia, criada para resguardar a criatividade e encontrar formas eficazes para detentores de direitos autorais protegerem conteúdo online. Queremos deixar claro o nosso apoio aos objetivos do artigo 13. No entanto, a proposta atual apresentada pelo Parlamento Europeu terá grandes consequências indesejadas. Trata-se de uma ameaça à possibilidade que milhões de europeus têm de enviar conteúdo para plataformas como o YouTube. Os espectadores europeus, por sua vez, perderiam o acesso a bilhões de vídeos do mundo inteiro. Traduzindo o que disseram no mail, estavam a dizer, antes de sair esta notícia, estavam a dizer que os meus vídeos, tanto os meus vídeos como os vídeos do Ant, PewDiePie e isso tudo, iriam ser bloqueados, apagados, e os nossos canais iriam ser bloqueados e mais ninguém iria conseguir ver nada. Supostamente o YouTube iria deixar de existir. Mas vamos continuar a ler a notícia. O artigo mais polémico. O artigo 13º é o mais controverso da proposta em discussão. Ganhou fama como uma espécie de máquina da censura, porque a versão original apresentada pela Comissão Europeia pretendia que os serviços online adotassem tecnologias afetivas de reconhecimento de conteúdos, chamadas filtros pelos críticos, para monitorizar todo o material. O objetivo era barrar conteúdo com base em mecanismos para detectar porções de ficheiros tipo áudio, texto ou vídeo, protegidos por direitos de autor. O texto atual é diferente e estipula que se deve evitar o bloqueio automático dos conteúdos. Antes havia uma referência aos filtros, agora lê-se que as plataformas devem celebrar acordos de licenciamento juntos e adequados com os titulares de direitos. A ideia não é que o YouTube impeça a presença de conteúdo na sua plataforma, mas que crie acordos para pagar aos seus autores. Isto significa, no entanto, monitorizar os conteúdos e, eventualmente, barrar também aqueles para os quais não haja certezas sobre a questão de direitos de autor. Como podem ver, afinal o YouTube, o Facebook, o Snapchat e essas coisas todas não vão deixar de existir. Vamos ter que ter mais cuidado com o que partilhamos. Aí sim, isso sim, vamos ter que ter mais cuidado para ver o que partilhamos. Mas tirando isso, nem o Facebook, nem o WhatsApp, nem essas redes sociais, nem o próprio YouTube vai deixar de existir. E qual é a minha opinião? É que a Comissão Europeia, quando viu o vídeo do Ant e viu que o vídeo do Ant ficou famosíssimo e foi partilhado 1500 vezes, a Comissão Europeia ficou assim, borradinha de medo. Ficou com tanto medo que teve logo que escrever uma outra carta, que até vos vou ler uma publicação que eles fizeram no... Aqui está a publicação da Comissão Europeia Portuguesa e escreveram assim: vi com atenção os vossos vídeos e publicações onde falam sobre a vossa preocupação com as diretrizes sobre direitos de autor. Venho-vos dizer que não há razões para preocupar e sabem porquê. Isto já leram.
E depois, caros youtubers, os vossos vídeos não vão ser apagados e a vossa liberdade de expressão não vai ser limitada. O artigo 13 não se dirige a youtubers, o artigo 13 não vai acabar com a internet, pelo contrário, vai dar-vos força enquanto criadores de conteúdo. Com o artigo 13 vão poder dizer ao YouTube como querem os vossos vídeos, como querem que os vossos vídeos sejam utilizados. Assim, youtubers que copiem ou utilizem os vossos trabalhos sem a vossa autorização vão deixar de lucrar com esse uso indevido. E, da mesma forma, o YouTube vai deixar de fazer dinheiro com isso. Caros youtubers, os memes não vão desaparecer, e ainda bem. Aliás, os memes são protegidos por uma exceção na Diretiva de Direitos de Autor de 2001. Têm sido protegidos pela União Europeia durante os últimos 17 anos. Não há ninguém que queira acabar com eles. Pelo contrário, o que propomos é que os memes que sejam denunciados e apagados indevidamente das redes sociais possam ser rapidamente republicados. Ou seja, vão poder continuar a publicar conteúdos online. Pronto. A União Europeia é um lugar de liberdade de expressão. Não é à toa que tantos milhares de imigrantes sofrem para cá chegar. A liberdade, a informação e as sociedades democráticas fazem parte do nosso ADN. É por isso que apostamos no Erasmus, no fim do roaming, no fim do geoblocking e no Interrail, gratuito para os jovens com 18 anos. E isso não vai mudar. Como podem ter visto também pela publicação do Instagram, a Comissão Europeia Portuguesa ficou cheinha, mas cheinha de medo depois de terem visto o vídeo do Ant a ser partilhado imensas vezes. E também depois de terem visto outros youtubers a fazerem uns vídeos parecidos com os do Ant, ficaram assim tão borradinhos de medo que até depois disseram que afinal o artigo 13 não vai impedir que nós, youtubers, e vocês, espectadores, percam coisas no YouTube e deixem de conseguir ver coisas no YouTube. E também não vai impedir que não consigamos partilhar coisas no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no WhatsApp e essas coisas todas. Por isso, fiquem descansados que o próprio YouTube, o Facebook, Snapchat, o WhatsApp e essas redes sociais todas não vão deixar de existir. Vamos continuar a ter tudo como antes tínhamos. Simplesmente a Comissão Europeia é que nos deu um grande assusto e pôs-nos à prova. Foi só isso. Pôs-nos à prova. E esse foi o vídeo. Se querem que eu dê a minha opinião de mais alguma coisa, digam aí na zona dos comentários. Deixem like, comentem e é isso. E partilhem o meu canal ao máximo. Beijos.